tempo e lugar dos atos processuais. São dois assuntos que eu vou agrupar, porque a parte de lugar dos atos processuais ela é muito simples, e aí basicamente nós precisamos fazer referência a um artigo, então eu posso trabalhar o 212 ao 217, abrangendo esses dois temas em um único conteúdo aqui com vocês. Já convido você que tem acompanhado as nossas aulas aqui no canal e que está gostando do conteúdo para que deixe o seu like, ele é muito importante para nós. Quando eu comparo com os likes que nós tivemos nos primeiros vídeos para agora, já tem caído um pouco o engajamento de vocês aqui. Não façam isso, toda vez que chegou aqui, pum, deixa o seu likezinho. Eu sei que você já está inscrito, se você não estiver, faça a inscrição, porque aí você vai sendo avisado de todos eles. Mas importantíssimo que você sempre deixe o seu joinha para que o projeto fique em alta aqui no nosso canal do YouTube. Beleza? Combinado isso? Então vamos lá. Quando nós falamos a respeito desse assunto, pessoal, tempo e lugar dos atos processuais, eu vou começar naturalmente, né, pela parte que diz respeito aqui ao tempo dos atos. Tá? Então vou colocar aqui, ó, tempo dos atos. Tá? Quando eu falo em tempo, né, nós estamos dizendo respeito a quê? Ao momento em que se pratica, né? Sei lá, se eu quisesse praticar um ato processual agora, neste exato momento, eu poderia fazê-lo? Ou será que eu devo fazê-lo em algum momento específico, né? A regra no CPC ela é muito clara. Ela fala o seguinte, olha, você vai praticar os atos processuais, primeiro, em dias úteis. Então isso aqui já é uma delimitação interessante, porque nós teremos ali sábados, domingos, feriados, dias sem expediente forense que não receberão a prática de atos processuais. Tá bom. E se eu estiver em dias úteis, pode ser em qualquer horário? Não. Nós praticaremos os atos processuais como regra das 6 até as 20 horas. Certo? Então vejam só, nós já temos uma delimitação bem clara, né, de períodos do dia em que não podem ser praticados atos processuais, mesmo que estejamos em dia útil. Agora começam os problemas, porque se fosse só isso, né, não teria nem graça estudar tempo dos atos processuais. Por quê, pessoal? Porque nós temos uma série de especificidades, e eu vou começar trabalhando a primeira agora. Nós temos a possibilidade de prorrogar, olha só, a prática do ato processual para além das 20 horas, tá? Então, além das 20 horas, quando, pessoal? Nós podemos prorrogar para além das 20 horas quando nós verificarmos, por exemplo, que está rolando uma audiência, a audiência chegou ali às 20 horas, falta ouvir uma testemunha. Pô, vai todo mundo embora porque nós chegamos no limite das 20? Claro que não. Nós vamos prorrogar quando se verificar que isso possa gerar algum tipo de prejuízo ou, eventualmente, causar um grave dano. Tá? Então, um grave dano. Tá? Deixa eu só posicionar melhor aqui essa informação, porque nós vamos prorrogar somente nesses dois casos. Tá? Aí a ideia é de você poder prorrogar para além das 20 horas. Primeira regrazinha de exceção, bem direta, bem objetiva. Nós temos também alguns atos processuais que podem ser praticados em quaisquer dias e horários. Presta bem atenção. Em quaisquer dias, não somente em dias úteis. Em quaisquer horários, não somente das 6 às 20. Então vamos colocar isso. Atos que podem ser praticados em qualquer dia / horário. E aqui nós estamos, segundo o nosso CPC, tratando sobre o que, pessoal? Sobre citação, sobre intimação, ou seja, atos de comunicação, né? Você vai citar o réu, você vai intimar as partes, ou também penhoras. Muito comum lá na execução, quando você vai atrás do bem do devedor, né? Do executado. Esses atos aqui, eles podem ser praticados em quaisquer dias e horários. Você diz, professor, mas vamos lá, não é bastante coisa? É bastante coisa. Mas veja, quando eu falo em atos processuais de forma ampla, eu tenho
desde de uma petição, de uma manifestação qualquer, de uma juntada de documentos. São vários atos que podem ser praticados, eu estou olhando só para as partes, isso poderia ser por parte do juiz, por parte dos servidores, certo? Então você tem aqui, a parte de comunicação dos atos processuais é relevante, mas é uma parcela de uma porrada de atos processuais que podem ser praticados. E eles não se submetem, portanto, às limitações em dias úteis e também não se submetem à limitação de horário. Aí você vai ficar pensando e talvez se perguntando, professor, mas seria possível, por exemplo, então, o oficial de justiça cumprir uma intimação num sábado, num domingo? Pode. À noite? Pode. Certo? E ele pode fazer isso, e o nosso CPC, ele é bem enfático em relação a isso, ele pode, aqui eu vou até sair da tela, ele pode fazer isso aqui e não depende, ou seja, independentemente, ou seja, ele não depende de autorização do juiz. Certo? Você poderia pensar, então tá, mas para ele cumprir nesses horários malucos aí, ele precisaria que o juiz autorizasse. Não precisa, pessoal. Olha para cá. É uma prerrogativa que o próprio código estabelece, para o oficial de justiça, que vai quem fará essas citações, intimações e penhoras, para que faça em quaisquer horários. Você diz, professor, então quer dizer que o cara pode cumprir tudo de madrugada? Veja, não é bem assim. Ele vai tentar cumprir dentro do horário comercial, o que pessoas normais fazem, certo? Claro, diante de um caso em que ele não encontra o réu, diante de uma situação específica, em que é importante ele fazer a citação, intimação, ele pode fazer à noite. Ele pode fazer no final de semana. E ele não precisará, para isso, de autorização do juiz. Tá? E veja, nós temos um outro conceito que nós já vamos começar a trabalhar na sequência, que é o conceito de férias forense. Mesmo durante o período de férias forense, ele poderá cumprir. O único aspecto que ele tem que ficar aqui atento, e o CPC fala disso, é em relação à questão da inviolabilidade do domicílio. Ele não pode ingressar, por exemplo, no domicílio à noite sem estar autorizado, matéria constitucional, tá? Então faz a reserva a essa questão de respeitar aqui a inviolabilidade domiciliar para o cumprimento. Mas ele tem total e plena liberdade para fazê-lo, tá? Aí vamos lá. Será que são apenas esses os pontos que nós precisamos saber de ressalvas, Eu vou voltar para a tela. Não, pessoal, não é, tá? Além disso, você tem que saber o seguinte, que quando nós olhamos aqui para atos processuais eletrônicos, ele também é uma exceção. Veja que eu estou colocando setinhas aqui para tratar das exceções, ou das particularidades ou especificidades. E aí, em relação a atos eletrônicos, você pode pensar o seguinte, é 24/7. O que significa 24/7, pessoal? 24/7 significa o seguinte, pode praticar a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. Então, das 24 horas nos 7 dias da semana. Tá? O CPC vem e fala, olha, pode ser praticado em qualquer horário, até as 24 horas do último dia do prazo. Claro, uma coisa importante, eu posso praticar, tem que ver se é tempestivo. Porque se eu vou apresentar uma contestação que eu tenho 15 dias no 16º dia útil, aí, embora eu tenha praticado em qualquer horário e teria liberdade para fazê-lo, está intempestivo, mas é uma outra consequência. Agora, se eu estou no último dia do prazo, 15º dia do prazo, e quiser subir essa contestação às 23h59, azar é o meu, ou sorte é minha. Tá bom? Beleza? Show. Um outro ponto importante é o seguinte, pessoal, que para os atos que são físicos, então, porque no final das contas, essa regrinha das 6 às 20 horas, ela tem bastante relevância para quê? Para atos processuais de natureza física, Quando você vai ter o caderno processual, quando você vai comparecer com os autos do processo, o que é não tão mais comum, mas enfim, para os atos processuais de ordem física, Nós temos que olhar para esses atos processuais físicos ainda, pessoal, ficar atentos ao quê? Ao horário de funcionamento do fórum. Certo? De funcionamento do fórum. Isso é muito interessante. Por quê? Vou deixar bem claro. Para autos físicos, tá?
Por quê? Porque se for eletrônica é 24/7. Agora, se for físico, por mais que eu diga assim, eu posso praticar das 6 às 20, se o horário de atendimento no fórum for do meio-dia às 7, nada adianta eu comparecer 7h30 da noite, e nada adianta eu comparecer pela manhã, porque o atendimento ao público é do meio-dia às 7. Então, poderá uma lei de organização judiciária do próprio tribunal, isso acontece bastante. Estou falando meio-dia às 7 porque é o exemplo real que nós temos, por exemplo, no TJ Paraná, que é o estado de onde eu falo nesse momento, que é o meu estado. Você comparecer pela manhã, ou você chegar lá às 7h30, depois que fechou, não adianta, por mais que você esteja dentro das 6 às 20 horas. Então você tem que levar em consideração o horário de funcionamento do fórum, que vem estabelecido em atos normativos próprios, né, estabelecidos. Tá bom? Então vejam só, algumas regrinhas que nós vimos aqui já estão colocadas, desenhadas em tela. Outra regra legal, pessoal, é a questão das férias forenses. Tá? Férias forenses. Férias forenses, pessoal, é o período que vai de 20/12 a 20 de janeiro. Cuidado para não confundir com recesso judiciário, que é um período em que nós temos atuação no judiciário em regime de plantão, que vai também de 20/12, mas vai até 6 de janeiro, não dia 20 de janeiro. Esse período de férias forenses, se você quiser puxar uma setinha ali nas suas anotações e colocar o período que nós temos, né, férias dos advogados, pode ser também, tá bom? O que nós temos nesse período? Esse período, ele gera a suspensão do prazo. Aí você vai dizer o seguinte, professor, o que eu vou entender por suspensão do prazo, por congelamento? Vem cá comigo na tela, porque esse é um conceito legal e eu vou deixar você em tela para você entender. No período de férias forenses, vou supor aqui, ó, né, vou marcar aqui para vocês. Vamos supor que nós temos esse período de férias aqui, ó, 20/12, portanto, estou marcando a 20 de janeiro. Tá bom. E aí vocês, sei lá, nós temos aqui um ato processual que começou, o primeiro dia do prazo é aqui, o segundo dia do prazo é aqui. Teoricamente, e aí você vai fazer o seguinte, eu vou colocar um laserzinho e você vai olhar para mim aqui, ó. Teoricamente, no dia 20 seria o terceiro dia. Só que como isso gera o congelamento do prazo, ele fica o quê? Paradinho. Então, durante todo esse período aqui, ó, de 20/12, ele não flui. Aí vamos supor que, e se assim for, dia 21 for dia útil, se dia 21 for dia útil, o que vai acontecer, pessoal? Dia 21 lá vai ser o terceiro dia do prazo, e assim sucessivamente. Ou seja, esse período todo ali, meu dedo corta se eu avançar, ele que eu marquei em azul, ele fica parado, ele fica congelado, tá? Não interessa se eu vou querer praticar esse ato processual em um dia tido como útil durante esse período, ou até mesmo das 6 às 20 horas. Ele fica congelado, ele não irá correr, tá? Então é um conceito bem legal que você precisa saber, tá? Entretanto, nós temos alguns processos em que, mesmo que estejamos no período de férias forense, eles serão praticados, tá? E aí você vai precisar entender comigo quais são esses, né, casos. Então, eu vou abrir uma tela aqui e a gente vai colocar o seguinte, ó. Então, são praticados atos em férias forenses. Ou seja, né, em férias forenses. Nós temos aqui algumas exceções, por assim dizer. Quais são essas exceções? Vamos lá. Nós temos as citações. Nós já falamos disso. As citações. Nós temos as intimações. Nós temos as penhoras, tá? Que, conforme nós vimos, elas não respeitam aqui, ó. Né? Elas não respeitam aqui e podem ser praticadas, não respeitam as regras, podem ser praticadas em qualquer horário, inclusive no período de férias forenses. Então,
eu coloco sistematizado, organizadinho aqui para vocês. Tá. Além disso, né, podem ser praticados, né, durante esse período questões que digam respeito à tutela de urgência. Aí podem ser cautelares, podem ser decisões antecipadas, ou seja, pela própria ideia, se é urgente, eu não vou esperar 30 dias para poder retomar o processo, tá? Então ele vai fluir normalmente, tá bom? Aí, pessoal, nós temos o quê? Nós temos aqui, ó, veja só, alguns atos, né? Porque, veja, você tem grupos de coisas aqui, ó. Você tem aqui atos de comunicação, você tem ainda uma situação de urgência e nós teremos ainda alguns procedimentos, tá? Que eu vou listar. Veja só, se você está acompanhando pelo CPC, 214 está aqui, nesses primeiros 4 checks que eu coloquei. Do 215 eu vou colocar na sequência aqui para vocês, que envolve o quê? Processos de jurisdição voluntária, então, se é um processo de jurisdição voluntária, ele não fica parado nesse período de 20/12 a 20 de janeiro. Também processos que digam respeito à conservação de direitos, porque ele pode se deteriorar durante esse período, então, se é preciso conservar, você teria uma certa urgência, né? Então ele tem relação com a tutela de urgência, embora não seja uma espécie de tutela de urgência, tá? Também, né, atos que não podem ser adiados, aí depende muito. Aí depende muito, né, do caso concreto e do juiz entender que pode ou não pode ser adiado. Também questões que digam respeito a alimentos. Veja, pensa um processo em que uma criança está pleiteando alimentos, né? Então, são processos que naturalmente tem que andar um pouco mais rápido, né, pessoal? Ainda, né, processos que envolvam o quê? Nomeação ou remoção de tutor / curador. Até porque a pessoa precisa ser assistida, acompanhada, então não fica parado. E também quando eventualmente a lei assim prever. Exemplo, mandado de segurança, esse período de 20/12 a 20 de janeiro, as ações de mandado de segurança elas fluem normalmente, mas isso está previsto lá na lei do mandado de segurança. Só estou usando como exemplo aqui para vocês. Perfeito? Show? Tá ótimo. Então, tá aqui. Isso aqui é importante que você saiba. É um processo de memorização e não tem jeito, tá? Eu vou voltar um pouquinho pelo seguinte, porque o que nós temos aqui? Eu coloquei para vocês, né, que os atos processuais são praticados em dias úteis. Aí, se você seguir no CPC, você vai perceber que o artigo 216, ele vem dizer o que ele entende que são dias não úteis. Tá? Você, professor, não útil é sábado. Tá bom, pode anotar então. Tá lá dito no CPC. Professor, é domingo. Tá bom, tá lá dito também. Mas é também feriado, perfeito. E dias sem expediente, tá? Então pode ter um dia lá que aconteceu algum problema no fórum, né? E o expediente foi suspenso, tá? Já aconteceu numa época em que eu fui estagiário, de ter a suspensão do dia, né, dia sem expediente forense, por uma ameaça de bomba no tribunal. Ele suspende, vai todo mundo para casa, se eu tinha aquele dia como último dia do prazo, tranquilo, né? Eu vou ter o meu prazo prorrogado. Então, se aquele dia, vamos supor que hoje é dia 10, era o dia para eu praticar o ato, o último dia, não teve expediente, o meu último dia vai ser no dia 11. Tá bom? Beleza. Veja, pessoal, isso tudo aqui é o que nós temos sobre atos, tempo dos atos processuais. Então, nós passamos várias informações aqui com vocês, certo? Agora falta tratar, para a gente poder encerrar, a questão do lugar. E eu falei a vocês que a questão do lugar ela é absolutamente singela, porque o artigo 217 ele fala o seguinte, que onde que os atos processuais são praticados? Os atos processuais são praticados como regra no fórum, gente. Para usar a dicção do CPC, na sede do juízo, tá?
O fórum, tá? Onde está lá o fórum. Mas nós temos o quê? Nós temos exceções. Tá? E aí fala o CPC que excepcionalmente eles podem ser praticados em outro lugar em razão de deferência, em razão do interesse da justiça. Professor, não estou entendendo que indeferência. Calma aí. Já explico para vocês. Interesse da justiça. Nós temos ainda, em razão da natureza do ato, eu vou dar exemplo de todos eles, em razão da natureza do ato, ou até mesmo em razão de obstáculo criado pela parte. Se o juiz entender que foi, ele pode determinar que o ato seja praticado em um outro lugar. Então, tá aí, ó. Beleza? Olha só, vamos lá. Vamos começar de baixo para cima? Pode ser. Quando eu falo aqui obstáculo criado pela parte, sei lá, a parte deveria praticar um ato processual num determinado local. Fazer a entrega de um bem. E aí a parte está criando obstáculos. Então tá, então em vez de entregar o bem em determinado local, vai entregar lá. Ou a pessoa tinha que entregar em juízo, mas aí a outra parte vai lá e tenta bloquear o acesso, sei lá, pessoal. Isso vai depender muito da criatividade, da briga, a vida entre autor e réu. Criou obstáculo, o juiz entendeu que foi obstáculo, então o juiz determinou, se era para ser praticado lá, mas então pratique em tal lugar. Pronto. Natureza do ato. Às vezes precisa fazer uma inspeção judicial. A inspeção judicial muitas vezes ela é feita no local. Tudo bem. Interesse da justiça. Né? Pode ser que seja interessante para a justiça praticar esse outro ato processual em outro lugar. Tudo bom. E deferência é o seguinte. Deferência diz respeito, pessoal, ao artigo. Vamos ver se eu vou acertar ele de cabeça. Se eu não acertar, depois eu deixo para vocês aí. Mas tem o artigo 495 do CPC. O que ele faz? Ele vai estabelecer... Não é o 495, tá? Ele vai estabelecer lá na parte de prazos. Eu vou deixar de lado, depois eu coloco aqui nos comentários, tá? O que nós temos? Nós temos alguns atos que, dependendo da autoridade, ela não será ouvida na sede de juízo. O presidente da República, por exemplo. Num processo civil em que o presidente da República seja envolvido, ele vai ser ouvido lá no Planalto. Certo? Lá na sua residência oficial. Não interessa onde que esse processo tramita. Se ele for ouvido como testemunha nesse processo, ele vai ser ouvido lá. Pode ser ouvido até por escrito, né, pessoal? Você pode mandar ali os questionamentos, ele responde e tal. Mas dependendo dessas autoridades, por deferência leia-se, por respeito a elas, esses atos não são praticados na sede de juízo, são excepcionalmente praticados no local em que ele exerce suas funções. Tá bom? Beleza? Show. Encerramos. Vamos só dar uma olhadinha rápida aqui, pessoal, no que nós vimos. Olha só que interessante. Nós estamos falando de tempo dos atos processuais. E aí você vai memorizar. Dia útil não considera sábado, domingo, feriado e dia sem expediente forense. Das 6 às 20 horas, mas você fica atento para a prorrogação em caso de prejuízo ou grave dano. Né? Citação, intimação e penhora podendo acontecer em qualquer dia e não depende de autorização do juízo. Também atos eletrônicos, qualquer dia e horário. Horário de funcionamento do fórum tem que ser respeitado para a prática de atos de ordem física. Durante o período de férias forense, de 12 até 20 de janeiro, suspende, fica congeladinho, a não ser todo esse rol aqui, tá? Que você vai ler e vai decorar. Por fim, praticam-se os atos processuais em que lugar? No fórum, à exceção das situações de deferência, interesse da justiça, natureza do ato ou obstáculo criado pela parte. Curtiu? Espero que sim. Já deixou seu joinha? Espero que sim também. E a gente se vê numa próxima. Tchau!